O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais mesmo que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo mês abençoado que finalizamos, na graça de Deus. Mês de novembro foi um mês cheio de bênçãos para todos nós que o acompanhamos na fé. O mês que iniciou com a solenidade dos santos, o mês que se seguiu, pois, no dia seguinte, a iluminação dos nossos fiéis defuntos. Todos nós temos parentes, amigos, pessoas conhecidas que nos ajudaram ao longo da vida, que já partiram para a casa do Pai. A nossa gratidão a eles pôde se expressar pelas várias homenagens que lhes prestamos, a visita ao Campo Santo, ao cemitério, a oferta das flores, o acendimento das velas, as orações, as santas missas que mandamos celebrar para o descanso eterno deles. Ao longo do mês de novembro, nós também vivemos o encerramento do Ano Santo da Misericórdia. E o Santo Padre disse: olha, vai encerrar o Ano Santo, mas não se encerra o tempo da misericórdia do Pai, que vai nos alcançar até a eternidade, disse o Papa. Será fechada a porta santa lá na Basílica de São Pedro, mas o coração de Deus não se fecha, diz o Santo Padre o Papa. Vivemos o ano da misericórdia que encerramos, pois, naquele domingo, dia 20 de novembro, e naquele dia concluímos também o ano litúrgico com a solenidade Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Um mês carregado de bênçãos, portanto, reiniciamos dezembro, que nos traz tempo santo do Advento, que nós já estamos vivendo, assim como a preparação e a vivência do Natal do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos e irmãs. Temos que colocar na nossa vista os óculos de Deus para podermos ver, ler, entender estas maravilhas que o Pai faz conosco. Hoje, primeira sexta-feira do mês, é também um dia abençoado. Lembramos o Sagrado Coração de Jesus, devotos e devotas do Coração de Jesus. Hoje é também a sexta-feira da misericórdia, coincidem as duas espiritualidades, é a mesma, a do amor de Deus, sexta-feira da misericórdia. Todo dia é dia, mas hoje é um dia especial de rezarmos o terço da misericórdia, de participarmos da Santa Missa e recebermos a Santa Eucaristia. E nem a propósito, meus irmãos e irmãs, o Santo Evangelho nos fala disso, da misericórdia do Senhor. Acontece assim, que Jesus está andando, passando, realizando a sua missão, pregando o reino de Deus, fazendo acontecer maravilhas, e 2 cegos
o seguem gritando, não conseguem acompanhá-lo com os olhos e usam então a boca, a fala, para alcançar o Senhor. Tem piedade de nós, filho de Davi. Queridos irmãos e irmãs, eu passaria aqui a manhã toda comentando com vocês todos, pois, a espiritualidade que se criou sobre esta frase, sobre esta invocação: tem piedade de nós, filho de Davi. Já ouvimos falar das narrações ou narrativas do peregrino russo, que é uma espiritualidade que se apoia sobre esta frase do Evangelho, esta frase dos cegos: tem piedade de nós, filho de Davi. Em que então este peregrino cria uma espiritualidade sobre esta invocação e passa a repeti-la milhares de vezes por dia, porque ele então está fazendo uma peregrinação, ele está fazendo uma caminhada, ele está prosseguindo uma meditação, ele não quer que ela se interrompa, ele não quer perder a comunhão com a misericórdia de Jesus, ele não quer sair dos olhos de Jesus. Ele é cego, mas os olhos de Jesus veem até a alma, até o coração. Por isso, diz ele, o costume de invocar: tem piedade de nós, filho de Davi, também continuará a gritar, mesmo quando eu estiver fazendo outra atividade. E dizia ele: até quando dormirmos, mesmo dormindo, o nosso inconsciente ou consciente, a nossa alma, chamemos como queiramos, vai continuar repetindo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a coisa é tão séria, tão importante, tão maravilhosa, meus irmãos e irmãs, que Jesus mesmo, com sua boca, ensinou também a rezar Santa Faustina, exatamente colocando nos lábios dela o valor de uma invocação muito parecida, que é a invocação que nós podemos fazer centenas de vezes durante o dia: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. E o complemento: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Esta invocação, ela não deve mais abandonar, pois, os nossos lábios. De modo que, então, nós, rezando-a ao longo do dia, nas diversas situações da nossa vida, possamos estar dizendo dentro do nosso coração, até ficar como que colado, grudado na nossa alma, e também quando estivermos fazendo os nossos afazeres, e também quando estivermos dormindo, nosso coração continuará a dizer: Jesus, eu confio em vós. Meus irmãos, me aconteceu uma graça maravilhosa que eu quero partilhar com vocês, que vocês possam entender a força desta invocação que Jesus colocou na boca de Santa Faustina. Eu já estava deitado e me lembrei de rezar uma vez mais ao longo do dia o terço da misericórdia, e peguei a correntinha e comecei a rezar. E é claro, depois eu me percebi que eu dormi enquanto isso, mas não larguei a correntinha do terço até acordar de manhã cedo, de modo que então, ao acordar, estava lá com o dedo fazendo força sobre aquela última conta que eu tinha rezado. Eu fiquei tão impressionado com isso, porque, claro que dormindo a gente então se descontrai, solta, larga aquilo que esteja em nossas mãos, o terço inclusive. Mas não, estava lá como se o meu espírito tivesse guardado, pois com os meus dedos a continha. E é claro, quando eu então acordei, me dei conta, já era de manhã, prossegui
a reza do terço da misericórdia. Também, quando nós dormimos, nossa alma continua a rezar: Jesus, eu confio em vós. É uma experiência maravilhosa que eu tenho aconselhado muitas pessoas a viverem. A espiritualidade da misericórdia, o apostolado da misericórdia, a oração do terço da misericórdia, é claro, a prática das obras de misericórdia. Fazem milagres em nossa vida. Então, Jesus é mesmo que nos ensina através do Evangelho e o testemunho dos 2 cegos a invocar o seu nome com confiança. Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Depois, Jesus faz caso da fé. Ninguém sem a fé agrada a Deus, diz a Bíblia. E Jesus pergunta para eles: vocês acham que eu posso mesmo fazer isso? E eles nem lambem os beiços, nem titubeiam. Eles respondem imediatamente: sim, Senhor. E Jesus, para testar e ver se de fato eles acreditam, não diz: tá bom, vocês já estão curados. O que é que ele diz? Se faça conforme então o tamanho da vossa fé. Ele diz que imediatamente os olhos deles se abriram. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos e irmãs, além de cultivar a espiritualidade da misericórdia, nós também temos, é claro, ao mesmo tempo que fortalecer a nossa fé. Não devemos dar margem a que nada perturbe e atrapalhe a nossa fé. Tão bonita aquela oração, aquela prece que eu ouvi cantar em certa igreja, uma prece atribuída a Santa Teresa de Ávila: nada te perturbe. É tão bonita essa oração. Nada tire a sua paz, porque tudo passa, diz ela, tudo passa. Só o amor de Deus não passa nunca. De modo que as preocupações da vida, as dificuldades da vida, a dor, meus irmãos e irmãs, tudo passa. Só o amor a Deus que não passa nunca. Por isso Santa Teresinha fez aquela descoberta maravilhosa: descobri porque eu quero estar e eu estou dentro do coração de Deus, dentro do coração da igreja. De modo que a minha vocação, portanto, estando dentro do coração, é uma vocação ao amor. Que coisa esplêndida! Os santos nos ensinam, ontem nos ensinam hoje, em nossa realidade. E assim aconteceu, de modo que eles então passaram a ver. Aqui também a luz, a visão, a claridade, tudo isso tem a ver igualmente com a espiritualidade cristã. Sempre se considerou a vida cristã como uma caminhada de iluminação. E nós temos também experiências maravilhosas de irmãos e irmãs nossos a respeito disso. A iluminação. Nós só sabemos da importância da luz quando nós experimentamos o quê? A escuridão, a treva. É aí que a luz se faz de grande necessidade. Por isso é dito que no meio de uma grande escuridão, melhor do que qualquer coisa é um palito de fósforo aceso. Ah, mas é só um palito de fósforo. Vai resplandecer quanto mais negra for a escuridão. A fé, meus irmãos e irmãs, que é necessária para a nossa caminhada. Devemos robustecê-la, fortalecê-la, devemos nutri-la, devemos poli-la, devemos azeitá-la, devemos defendê-la. Por isso é muito importante nós nos enchermos das verdades da nossa fé. E hoje podemos ter em mãos a palavra, se não a Bíblia,
o livrinho mensal que nos traz já tudo separado. Podemos ter à nossa disposição livros, a literatura que nos ajuda hoje a caminhar, a readquirir forças, a refletir. Podemos ter hoje ao nosso alcance a televisão, onde a gente pode então participar dos programas, das novenas, participar da Santa Missa, ouvir boas pregações daquelas que falam forte ao fundo da nossa alma. Tantas coisas maravilhosas, enfim, meus irmãos e irmãs, para que nós prossigamos a nossa caminhada. Estamos em pleno advento, preparando-nos, pois, para o nascimento de Jesus, e o advento se propõe a renovar a nossa esperança. Vou dar agora um instante de silêncio, de modo que a palavra falou forte hoje, o padre falou um pouquinho também, vamos recolher alguma coisa, de modo a ficar no terreno bom do nosso coração.